diante de tua presença me encontro, Senhor, Deus infinito. O teu olhar me acompanha e sabes quem... Bom dia, querido amigo do programa Um Coração para Amar. Estamos novamente nos reunidos para juntos vivenciarmos a nossa fé e fazermos a experiência do Cristo vivo e ressuscitado no meio de nós. Hoje nós queremos meditar um pouquinho sobre a solenidade de Pentecoste, sobre a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E neste programa, mais do que especial, nós também vamos receber uma pessoa especial, o Padre Arnaldo, que estará falando um pouquinho da sua experiência de sacerdote nas missões, em especial no Maranhão. Que a nossa vida, iluminada pelas luzes do Espírito Santo, seja um constante caminhar para Deus. Quantas vezes nos deparamos com as noites escuras das nossas vidas, com as nossas dificuldades, com os nossos medos, mas é aí que nós devemos manter a nossa fé firme e para isso precisamos contar dessa presença restauradora do Espírito Santo. É Ele que anima o nosso coração, é Ele que anima a nossa vida para continuarmos a nossa caminhada. Por isso, não temamos abrir o nosso coração, abrir a nossa vida para a experiência de Deus, principalmente para a experiência do Cristo. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. No fim desse dia, que era o primeiro da semana, estando trancadas as portas do lugar onde estavam os discípulos com medo dos judeus, chegou Jesus, colocou-se no meio deles e disse: A paz esteja com vocês. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes porque viram o Senhor. Jesus lhes disse de novo: A paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: Recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem, estes serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem, não serão perdoados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós estamos na presença do Cristo naquele dia da ressurreição, na tarde daquele dia glorioso, onde os discípulos estavam trancados no cenáculo com medo dos judeus. Já era tardezinha, começo do anoitecer, e Jesus se põe junto a eles, Jesus entra e fica no meio deles, e os saúdam, a paz estejam convosco. Nós vamos perceber que a atitude dos discípulos de estarem trancados, de estarem escondidos com medo, é uma atitude daqueles que ainda não fizeram a experiência do Cristo vivo e ressuscitado. É a experiência que nós precisamos fazer. É a experiência que precisa marcar também a nossa vida. Eles tiveram a oportunidade de vivenciar este momento tão belo, o momento que marca a nossa fé, que marca a nossa vida de igreja. A nossa igreja e a nossa fé só tem sentido por causa da ressurreição de Jesus. Mas aqueles homens tinham perdido a esperança no Cristo. Por isso que estavam ali trancados, estavam com medo, decepcionados. O anoitecer indica também esta realidade. Quantas noites escuras e quantos anoiteceres nós também passamos e também acontecem nas nossas vidas. Mas quantas vezes, iluminados por essa força de Cristo, nós conseguimos superar, nós conseguimos vencer. É por isso que a presença do Cristo deve ser uma constância na nossa vida. A presença do Cristo ressuscitado deve ser para nós motivo de fé, de esperança e de superação, isso mesmo, de superação. Superação daquilo que nós ainda é escuridão, daquilo que ainda em nós é medo, daquilo que ainda nos aprisiona nas nossas casas, no nosso medo, aqui dentro do nosso coração. Precisamos sair e só vamos sair quando nós recebemos este sopro de vida. Sopro este que nos recorda também o início da criação. Se nós lembrarmos do livro do Gênesis, nós vamos perceber que Deus sopra sobre o homem o espírito da vida.
o ruá de Deus. É este mesmo sopro que o Cristo hoje dá também aos seus discípulos, para nos mostrar que é o sopro da vida nova, é o sopro da vida em Deus, de novos homens e novas mulheres em Deus. E é este sopro que nós devemos receber também, sopro que fortalece a nossa vida, que fortalece a nossa esperança e nos faz caminhar todos os dias para Deus. Devemos ter sempre uma certeza, nós nunca estaremos isentos ao mal, nunca estaremos isentos às nossas tribulações, às dificuldades, às noites escuras. Nós percebemos a nossa caminhada pascal até aqui, que as primeiras comunidades passaram por inúmeras dificuldades. Os apóstolos foram perseguidos, foram presos, alguns foram martirizados, foram chicoteados, mas eles tinham no coração uma alegria muito grande, muito profunda. A alegria esta vinda do Espírito Santo de Deus. Após receberem este sopro de vida, este sopro que fez deles homens novos, eles mudaram a sua atitude. Eram felizes por sofrerem no nome de Cristo. É por isso que a paz que o Cristo dá a eles no início é motivo agora de, para nós, uma lição de vida. Porque a paz que este mundo nos oferece não é a mesma paz que o Cristo oferece, não é a mesma paz que vem do coração de Deus. A paz deste mundo é a ausência de guerra. Paz existe para este mundo entre uma guerra e outra, mas a paz que vem do coração de Cristo é outra. É aquela paz que nos traz serenidade. É aquela paz que nos faz ter a certeza de que, apesar das nossas noites escuras, apesar dos nossos sofrimentos, Deus continua caminhando conosco. Então a paz que nós sentimos nos faz, pela nossa fé, pela nossa perseverança na fé, superar esses nossos desafios. Precisamos crescer na paz. Precisamos crescer no amor a Jesus Cristo, precisamos cada vez mais nos convencer de que a presença do Espírito Santo no meio de nós é que nos direciona e nos faz cada vez mais confiar de que Ele continua todos os dias a nos orientar. Que você nunca perca da sua mente, do seu coração este pensamento. A cada amanhecer, Deus se faz presente no meio de nós. A cada amanhecer, a cada novo dia, Deus quer ressuscitar novamente nas nossas vidas. Ele quer que toda a nossa vida, que todo o nosso ser, as nossas atitudes, aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, seja cada vez mais para Ele, seja a ressurreição. E nós devemos levar essa ressurreição a tantas pessoas que precisam, no nosso trabalho, as pessoas que sofrem e padecem, as pessoas que estão desiludidas, nas nossas famílias, esposo para esposa, esposa para o esposo, para os nossos filhos, devemos levar sempre essa mensagem de ressurreição, ressuscitar com as nossas atitudes, ressuscitar com os nossos gestos de amor, de fraternidade, de partilha de vida, com o nosso coração aberto. Ressuscitar é isso, é fazer todos os dias os mesmos gestos que o Cristo fez. Assim nós estamos cada vez mais progredindo na nossa fé, mantendo-nos firmes na fé. Nós percebemos que os apóstolos, após as suas primeiras missões, eles voltavam nas comunidades, reforçando no coração de cada uma das pessoas, principalmente daqueles que faziam parte dessas primeiras comunidades, o dom da fé, para que mantesse firme diante das perseguições, diante das pessoas que eram contra a verdade de Jesus Cristo, contra a sua ressurreição. E nós percebemos que eles só podiam fazer este gesto ou este sinal por causa da força desse Espírito Santo que habita no coração de cada um deles. É este mesmo Espírito Santo que deve habitar no seu coração, na sua vida, e é ele que deve fazer a diferença. Nós vamos pedir então que o Senhor nos ilumine, nos fortaleça e dê a cada um de nós o dom de Pentecostes, o dom do Espírito Santo. Obrigado porque você está sintonizado conosco. Daqui a pouco nós voltaremos entrevistando então o Padre Arnaldo no programa Um Coração para Amar. Me abandonarei em Ti, Senhor, em Ti repousarei. A Tua ternura me acolhe. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. Estamos de volta com o programa Coração para Amar e neste segundo bloco, o bloco da entrevista, nós queremos hoje
entrevistar um filho da terra, o Padre Arnaldo, que está aqui nos visitando, e para nós é uma alegria recebê-lo aqui no nosso programa. E obrigado você também que continua sintonizado conosco hoje, neste domingo. Obrigado, Padre Arnaldo, pela sua presença, por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Padre Reginaldo. Uma alegria muito grande estar aqui. Também um bom dia a todos que nos acompanham através da TV Universitária, no programa Um Coração para Amar. Então é uma satisfação muito grande, como lavrense, como padre religioso deoniano, estar aqui hoje fazendo parte desse programa. Muito bem, Padre Arnaldo. O senhor já é padre há 19 anos, não é? Há 19 anos está aí na missão. Fale um pouquinho para a gente aí de como começou aí a sua caminhada vocacional, aonde o senhor iniciou, para que nós possamos nos situar um pouquinho aí dentro da sua vida, do seu contexto de história. A minha vocação, ela acontece num espaço geográfico entre o seminário e a Paróquia Santana e o Colégio Aparecida, o antigo Colégio Aparecida. Então, sempre tive muito contato com os padres e sempre fui um apaixonado pela natureza através do movimento escoteiro. Eu vivia sempre em contato com os padres no Colégio Aparecida e também eu surgi, a minha espiritualidade ela veio do movimento de Emaús, aqui em Lavras. Então foi diversos elementos que foram se juntando e foram cada vez mais, Deus usou esses meios para me atrair para a vida sacerdotal religiosa. E teve uma pessoa que marcou muito, né, o saudoso Padre Israel. Eu trabalhava com ele antes de ir para o seminário, então foi justamente com ele, vivendo com ele e com seu testemunho, que eu senti esse chamado à vocação sacerdotal e religiosa. Muito bem, Padre Arnaldo, que coisa boa. Padre Arnaldo, e desde que o senhor ordenou, o senhor está no Maranhão, é isso, né? Exatamente. Antes de ir para o Maranhão, eu já tive 9 anos de experiência com as missões, né, juvenil aqui no Sul. Fiz parte dessas missões, Missão Deoniano Juvenil, estava esquecendo o nome, e daí eu senti essa atração pela missão. Então fui enviado ao Maranhão e hoje estou há 19 anos lá, né? Atualmente estou em São Luís. Que coisa boa. E eu que sou da congregação também, né, juntamente com o senhor aí, dos Padres Sagrado Coração de Jesus, conheço um pouquinho da realidade do Maranhão, não de experiência de vida, mas daquilo que vocês nos comentam e daquilo que os outros padres também falam de lá. E nós percebemos que não é uma realidade fácil, né, a missão, principalmente no interior do Maranhão. Queria que o senhor falasse para nós um pouquinho, eu sei que o senhor trabalhou no interior, dessa missão do senhor nesses anos lá no Maranhão, principalmente no interior. A gente assim comparando assim, o estado do Maranhão com os outros estados, né, ele se coloca um dos estados mais pobres do Brasil, mas ao mesmo tempo é um estado rico, né, de cultura, de folclore, as pessoas lá são maravilhosas, mas essa realidade social é de fato muito gritante, mais gritante ainda no interior. E só no interior eu vivi 10 anos trabalhando lá. E um lugar mais desafiador foi em Santa Luzia, chamada Santa Luzia do Tídio, no interior do Maranhão. Lá nós tínhamos, naquele tempo, 185 comunidades. Então, grande parte nós íamos a pé, outros momentos de burro, ou de jumento, de moto e às vezes de Toyota, quando a estrada nos permite. E muitas vezes dormindo, e lá se chama casa de taipa, né? Aqui em Minas fala pau a pique. Então situações assim bem precárias, mas ao mesmo tempo gratificante, porque a alegria do povo lá em nos acolher e celebrar a sua fé traz para a gente muita fortaleza na fé e também muita alegria de viver o nosso sacerdócio e a vida religiosa. Padre Arnaldo, 185 comunidades numa paróquia, no interior ainda. Como evangelizar tantas pessoas? Vocês eram muitos padres, poucos padres? De que período vocês iam, né, nessas comunidades? E como era a recepção deste povo para com vocês? Até mesmo a questão dos sacramentos, né? Porque se vocês são tantas comunidades, como vocês faziam para celebrar os sacramentos? Como é essa realidade lá no interior do Maranhão? Então, lá nós éramos 4 padres e 2 fratres.
Então, durante 3 meses é feita uma escala, né, de visita a essas comunidades. Só sei que durante o ano nós visitávamos essas comunidades 3 vezes. Havia uma diferença, tinha as comunidades que eram na beira da rodovia, da BR, como nós falamos, era visitado mais vezes. As mais longe, mais longínquas, mais no meio do mato, era 3 vezes por ano. Então já tinha essa programação. Na terceira visita era de sacramentos, né? Primeira Eucaristia, batismo e assim por diante. Interessante. E a receptividade do povo, como eles recebiam vocês? O jeito do povo receber, eles eram assíduos às celebrações, ficavam esperando, porque, imagine, 3 vezes, nós temos a graça aqui em Lavras de termos quase, só na Santana, 17, dá quase aí umas 10 missas por final de semana. Agora imagine lá, só na Santana, né? Nós somos 5 paróquias. Imagine um povo que recebe os padres apenas 3 vezes ao ano, né, para ter missas, sacramentos. Como eles recebiam vocês? Com que gestos? Tem diferença, por exemplo, tem comunidades mais organizadas na sede, nas BRs, no interior às vezes a comunidade não é tão organizada, às vezes é uma pequena comunidade com algumas famílias, então era bem simples, né? Mas primeiramente é assim, quando nós chegamos na comunidade, aí eles soltam um foguete, aí o pessoal que está trabalhando vem para casa, toma um banho e vão todos para a igreja para a celebração, né? Aí depende da programação, às vezes tem formação também, né? As comunidades são divididas em setores, nós também fazemos encontros de formação em setores durante esse período. Que legal, padre. E o senhor está agora então, né, na capital, em São Luís, trabalhar também numa realidade social difícil. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho conosco, para nós também, sobre a realidade social da sua paróquia atual agora. Como é, que trabalho social a paróquia faz lá junto com esse povo que o senhor lá ajuda a pastorear? Sim, a nossa paróquia é uma paróquia de classe média baixa e com a comunidade de periferia, ligado ao mangue, então muita pobreza e tudo mais. Então lá nós temos chamado Casa Padre Deon, Casa Social Padre Deon, né, exatamente homenagem ao Padre Deon, e que faz esse apelo a todos nós com trabalho social, ainda mais num lugar como em São Luís e onde nós moramos. Então nós temos lá uma casa específica para atendimento da população. Então nós temos médicos voluntários, né, ginecologista, temos fisioterapeuta, e as outras pastorais que trabalham na área social, como a pastoral da criança, né, a pastoral da saúde, temos também as diversas pastorais, inclusive a pastoral da juventude, a pastoral da acolhida, que tem trabalhos sociais todo ano, né, com os idosos, com crianças e assim por diante. Que bacana, padre. É realmente uma realidade que precisa, né, do apoio da igreja e da presença da igreja. Mas se eu fosse perguntar então para o senhor, nesses 19 anos de Maranhão, qual foi a sua experiência mais marcante? Aquilo que o senhor viveu ou vivenciou, o senhor viu e que marcou no seu coração e que ficou? É tão difícil porque se os maranhenses verem esse programa vão ficar com ciúmes, né, alguns, né? Mas a mais marcante, eu posso dizer, foi a primeira que eu vivi como pároco, né, em Pindaré-Mirim, que foi a primeira cidade onde acolheu os nossos primeiros missionários, em 1968. Então, foi a minha primeira experiência como pároco, na paróquia São Pedro. Eu sempre fui apaixonado por São Pedro, então ali eu vivi os momentos mais especiais da minha vida. Muito bem. Voltando então um pouquinho agora aí para a sua paróquia, nós sempre, né, todas as paróquias, elas elaboram ou elas têm prioridades de evangelização todo ano. Então elas escolhem ali quais são as prioridades da paróquia para aquele ano e trabalham em cima disso. Aí eu queria perguntar para o senhor, lá na sua paróquia, quais são as prioridades da paróquia lá, da sua paróquia lá no santuário para este ano que vocês estão aí vivenciando mais a fundo, trabalhando? Então, uma das prioridades em nossa paróquia e também da nossa presença deoniana no Maranhão e Pará, porque agora já fomos para o Pará, é a questão missionária, né? Então, é um apelo muito forte. Então, muito antes do Papa Francisco nos chamar a ir ao encontro do povo, sair da sacristia, o Padre Deon já nos chamava a fazer isso, né? Então, a missão, o trabalho missionário dos leigos, né, e nos bairros, então isso é uma constante lá na nossa paróquia. O trabalho com a juventude e também com a catequese, né? A catequese é uma prioridade para nós, porque sempre há necessidade de mais formação.
Que interessante. O senhor falou aí sobre a juventude. Eu queria então, perguntando um pouquinho sobre a juventude, perguntar sobre as vocações. Nós estamos percebendo que as vocações têm crescido no Maranhão para a nossa congregação. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o ambiente vocacional aí, então, lá da nossa região no Maranhão, tanto do Pará quanto aí do Maranhão e também da sua paróquia, dos vocacionados, como acontece esse trabalho lá no distrito, lá no Maranhão. No começo a gente até reclamava, por tantos anos no Maranhão, e não ter vocações, né? Mas na verdade nós tínhamos vocações antes, só que era enviada para a província do Norte, né? Tem sua sede em Recife. Mas agora nós vivemos assim um boom vocacional no Maranhão. Os nossos seminários estão uma presença considerável de seminaristas e já temos já oito padres já, né? Religiosos, deonianos. Vamos ter uma ordenação agora em agosto, né? Do diácono Eduardo. E tem mais pessoas a caminho, mais fratas aí a caminho, né? Então há um clima vocacional propício aí, né? Então isso nos alegra muito, porque mostra que a nossa presença no Maranhão está sendo edificante. Coisa boa, Padre Ornado. É uma alegria para nós tê-lo conosco. Queria que você deixasse então uma mensagem final aí a todas as pessoas que estão nos ouvindo e desde já agradeço a sua presença também aqui no nosso programa. Então somos chamados todos a viver o nosso batismo, nos colocar nessa dinâmica do Espírito Santo que sempre nos impele à missão. Não ter medo dos desafios, né, que se apresentam em nossa vida e que possamos então acolher esse apelo do Espírito, o apelo da Igreja, do Papa Francisco, de Padre Leon, que nos chama sempre a ir ao povo, nos colocar então com o coração aberto e solidário para a missão. Muito obrigado, Padre. E você fique conosco. Já já nós voltaremos então com a adoração ao Santíssimo Sacramento. Pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior. Estamos de volta com o nosso programa Coração para Amar, agora na presença de Jesus Eucarístico. Que Ele nos inspire nesta manhã de Pentecoste, neste domingo onde nós vivenciamos essa festa tão bonita dentro da vida da igreja. Jesus que parte para o Pai, mas não nos deixa órfãos. Ele nos dá um paráclito, alguém para olhar por cada um de nós. É o Espírito Consolador a nos iluminar. É Ele que garante a cada um de nós o dom da fé, o dom da esperança e da perseverança, o dom da fidelidade e da unidade. E na presença do Senhor Jesus, nós queremos depositar às nossas famílias aquilo que nós somos, aquilo que nós temos. Por isso, querido irmão, irmã, querida família, você que reza conosco agora, aqui está Jesus no meio de nós, na sua presença viva. Convido a você neste momento, coloque diante do Cristo, entrega a Ele agora tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você tem e possui. E vamos pedir a Ele, pela força e ação do Espírito Santo, neste dia de Pentecoste, que Ele nos dê o dom da fé, nos dê a graça de perseverarmos cada vez mais nos caminhos do Cristo. É Ele que nos inspira, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá a coragem. A mesma coragem, a mesma força que Ele deu a seus discípulos. Jesus está aqui. O mesmo Jesus que naquela tarde soprou sobre os seus discípulos o Espírito Santo, tirando do coração deles todo o medo, tirando do coração daqueles homens toda a desesperança, dando fé, dando força na caminhada. Ele está aqui no meio de nós e também quer tirar de nós tudo aquilo que nós ainda hoje é desesperança, é medo, é tristeza, é solidão. Por isso, entregue para Ele quais são os seus medos, o que te aprisiona a ficar trancado dentro de você, a ficar trancado dentro daquilo que ainda te impede de fazer um encontro pessoal com Cristo. Os apóstolos, ao receberem este sopro, saíram daquele lugar, saíram do cenáculo e foram testemunhar o nome de Jesus. Receberam uma vida nova, se tornaram homens e mulheres novos no Espírito Santo. Que também nós
possamos fazer a experiência e tornarmos homens e mulheres novas para o Cristo. Nós estamos percebendo em todo o período pascal que o Cristo nos convida a este momento de mudarmos a nossa vida, a fazermos a experiência das primeiras comunidades que fizeram a experiência do Espírito Santo, a experiência do Cristo ressuscitado. A nossa igreja é viva, a nossa igreja é atuante, a nossa igreja não é a igreja de um Deus morto, mas de um Deus ressuscitado. Este Deus está aqui junto de cada um de nós. Por isso, queridos irmãos e queridas irmãs, peçamos a Ele que dê a cada um de nós o mesmo batismo que deu também àqueles homens naquela tarde. Que possamos estar revestidos hoje desta ação do Espírito Santo em nós e que Ele visite os nossos corações, que Ele visite as nossas casas, que Ele visite os nossos trabalhos, que Ele visite as nossas relações e nos faça todos os dias caminhar na Sua presença. Que o nosso caminho e a nossa jornada neste mundo, nesta terra, seja marcada pelo sinal do Espírito Santo. Seja marcada com o selo do Espírito Santo. Que nós sejamos direcionados todos os dias e guiados por esta presença no meio de nós. O Cristo, nosso Senhor, Ele mesmo nos disse: eu vou para junto do Pai, mas vou enviar um paráclito, um advogado, um intercessor. Vocês não estarão sozinhos, permanecerei convosco. É este Espírito Santo que nos garante, que nos fortalece, que inspira o nosso coração, que inspira a nossa vida para acreditarmos. E felizes daqueles que acreditam, diz Jesus, sem terem visto a sua presença ressuscitada. Felizes somos nós que pela ação do Espírito Santo acreditamos na presença desse Deus vivo no meio de nós. Por isso convido a você, faça diante de Jesus a sua adoração. Adore-o de todo o seu coração. Seja livre neste momento para adorar Jesus que está presente no meio de nós, para colocar a sua vida, o seu coração diante dEle, na presença dEle, para se fazer-se um com Ele, numa unidade, numa intimidade de corações. O mesmo Espírito Santo nos diz, São Paulo aos Coríntios, que sonda o coração de Deus, que sonda as profundezas do coração de Deus, sonda também os nossos corações. O mesmo Espírito Santo que sonda o coração de Cristo também sonda as nossas vidas. Por isso, estimados irmãos e estimadas irmãs, eu peço nesta manhã que o Senhor visite o seu coração, que o Senhor visite a sua vida e que através desta bênção Ele alcance tudo aquilo que em você ainda é desesperança e é medo. Por isso, prepare o seu coração para acolher a bênção de Deus. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Que nosso Senhor possa te abençoar nesta manhã, abençoar a sua família, abençoar o Padre Arnaldo também na sua missão
lá no Maranhão, abençoar todo aquele povo, seus paroquianos. Por isso, peça agora para você a bênção de nosso Senhor. Estimados irmãos e irmãs, obrigado por mais uma vez estar conosco. Que Deus abençoe o seu domingo, Deus abençoe a sua semana. Continue sintonizado todos os domingos conosco no programa Um Coração para Amar. Desde já, a minha bênção, meu muito obrigado a você. Que Deus os abençoe. Até a semana que vem com o programa Um Coração para Amar. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não